Vamos lá. Vamos nessa. Atenção, 1, 2, 3, valendo. Olá, sejam bem-vindos a esse evento, essa live Meta Gestão. Com alegria estou recebendo vocês e uma saudação especial aos nossos nobres professores, professor Dante Quadros, professor José Eduardo Nasser, Rui Santana e professor Armando Razotto, né? Esse é o 4x4. Na realidade, nós vimos já planejando esse evento já há algum tempo e que bom que culminou nesse dia e nesse horário. Sem mais delongas, eu queria já estar passando a palavra para o palestrante, para o professor, mas antes disso eu queria estar fazendo alguns combinados com vocês. Se possível, né, desativem o som para que a gente possa estar capturando a maior qualidade possível do som dos palestrantes. E se vocês se sentirem à vontade, lá no cantinho da câmera de vocês, dá para ajustar o nome de vocês, né? Não sei se vocês perceberam. E, se possível, coloque o nome, o hífen e o principal desafio que vocês estão enfrentando com toda essa pandemia. Isso já por si só vai poder estar balizando os professores sobre que momento que vocês estão passando. Se assim vocês entenderem, ficaria muito legal colocar aí o desafio que vocês estão tendo, né? Como é que vai funcionar, né, gente? Se possível, façam as perguntas no bate-papo. A Mariana aqui, que trabalha conosco na Sustentária, ela vai selecionar as perguntas e, dessa forma, ao final do encontro, vai estar mencionando o nome e a pergunta para que os professores possam dar sequência. Muito bem, são 17h02 e vamos dar início. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Olá, pessoal. Eu sou Dante Quadros e vou começar fazendo um agradecimento especial à Sustentare por proporcionar esse evento e aos meus colegas aí, Rui Santana, Nasser, Armando Razotto, que nós temos trilhado juntos e agora uma oportunidade de também, de novo, estarmos juntos. Então, logo depois, eu passo a palavra para o professor Rui Santana e assim sucessivamente até finalizar com o professor Nasser, né? E aí, no nosso combinado, esse tema que nós vamos trabalhar tem a ver com a realidade das pessoas dentro da organização e nesse momento que nós estamos vivendo. Então, eu gostaria de dividir com vocês uma preocupação que a gente tem encontrado na vivência e troca de informações agora online com vários profissionais em várias organizações e vários colegas também de magistério. E aí, todos eles, de alguma maneira, colocam que a história está sendo dividida em duas partes, né? Antes do Covid-19 e agora uma expectativa para o depois do Covid-19. Então, muito dentro daquela linha do mundo líquido, onde a certeza é que amanhã é incerta, né? E dentro dessa realidade, nós tivemos, com essa situação que abalou o mundo inteiro, está abalando o mundo inteiro, a criação de novos hábitos que todos nós, de alguma maneira, estamos sentindo em termos de compras, em termos de ir ao supermercado, em termos de não ir mais a espaços abertos até, e de alguma maneira também estarmos confinados, né? Cada um na sua casa. Então, novos hábitos se tornaram, né? Inclusive,
esses hábitos causados por essa pandemia afetou diretamente a maneira das pessoas trabalharem. Então, veja só que a recomendação de afastamento, como é que uma pessoa vai trabalhar afastada uma da outra se a linha, de alguma forma, favorecia essa proximidade? Nós também fomos afetados aí por usar agora, como estamos fazendo, vídeo de uma forma intensa, né? E da mesma maneira, a gente foi afetado a ter no trabalho uma gestão agora sem a presença das pessoas. Então, é fazer uma gestão sem presença das pessoas. Tudo isso causou um impacto para qualquer profissional e qualquer empresário ter que repensar o processo, a estrutura e como as coisas estão sendo conduzidas nas suas organizações. Se no pré-Covid existia uma rotina, de agora em diante, essa rotina tem que ser repensada, não só nas habilidades das pessoas, não só na sequência das tarefas, como também na própria estrutura organizacional. E o que a gente tem encontrado de maneira muito próxima? Um certo mal-estar das pessoas em termos de não terem um norte muito claro em função dessas mudanças muito rápidas. Veja só que coisa interessante. Antes do Covid, a gente falava muito no mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. De repente, o Covid veio e mexeu com esse VUCA para um agora, né? E aí as pessoas, embora tivessem um discurso, de repente foram pegas despreparadas. Como que amanhã o mundo vai estar? Como que amanhã os meus negócios vão estar? Como que eu vou estar? Então, isso foi um impacto, realmente está sendo um impacto muito grande na vida de cada um de nós e causando um mal-estar, um estresse e, sobretudo, uma incerteza. O que nós temos de muito claro é que essa imprevisibilidade mexeu com a estrutura organizacional, mexeu com a pirâmide. Veja só que coisa interessante. No modelo anterior, e ainda vigente, a estrutura organizacional tinha no ápice quem formulava as estratégias, quem fazia com que os demais concorressem para o alcance dos objetivos, da missão, da visão que a empresa tem. Acontece que agora quem está no ápice também está perdido. Então, esse modelo tradicional, ele ficou abalado, uma vez que era de comando e controle, dizia para a base o que tinha que fazer, agora vai ter que ter uma escuta maior, né? Aonde essa gestão sem a presença vai ter que ter um entendimento das pessoas, ou no que a empresa precisa, e de uma forma de como nós vamos colaborar juntos, da mesma maneira que essas equipes têm que estar alinhadas e contribuindo, cada um na sua diversidade e trabalhando. Agora, veja só que coisa interessante. Se o modelo era um, agora o modelo passa a exigir uma participação mais intensa das pessoas. Por quê? Uma pessoa só não tem respostas. E aí a necessidade de ter um modelo mais participativo. Se antes nós tínhamos uma estrutura verticalizada, agora a estrutura horizontal parece muito forte, né? O desejo de que se venha. Acontece que está sendo necessário uma administração de cada um em termos dessa realidade, essa autogestão para dar respostas, praticamente é uma necessidade que cada profissional está sendo instado a responder, desde planejar o seu dia, desde planejar suas atividades, até no isolamento, o que eu vou fazer durante o dia, essa autogestão veio como uma força muito grande. E muitas pessoas não estavam acostumadas a isso, né? Outra questão interessante é que
na minha casa, eu sozinho, eu não consigo dar respostas. Na verdade, eu preciso de uma rede de colaboração que possa me ajudar a resolver problemas. Então, se o modelo anterior, as pessoas eram tidas como individualistas, né? E com uma dificuldade muito grande de ter um trabalho de colaboração, agora essa colaboração está sendo por demais necessária. E essa colaboração vai ajudar a, pelo menos, minimizar os problemas que a organização tem frente a essa nova configuração de negócios. Então, a autogestão, a colaboração e a busca de solução de problemas parece que são uma tônica muito forte nesse momento. Agora, veja que coisa interessante. No modelo anterior, e ainda hoje, existia por parte das lideranças e por parte de muitos profissionais um desperdício disso tudo. Os objetivos nem sempre eram claros dentro da organização, muitas vezes você tinha uma competição interna dentro da organização, muitas vezes essa provocação dos próprios líderes de jogar uma área contra a outra, né, era incentivado. A própria organização tinha políticas que nem sempre eram adequadas a respostas. Ainda mais, uma certa gestão ineficiente em termos de resultados. Então, veja só que coisa curiosa que nós temos aqui. Uma necessidade de dar um tipo de resposta e uma realidade nem favorável a essas pessoas a pensar em soluções. E aí, o que nós podemos encontrar? Uma dificuldade muito grande de encontrar pessoas que ajudem a solucionar problemas. E aí, um autor tem uma consideração sobre as organizações que, particularmente, eu acho muito interessante, que é o Carl Albert. Ele fala na capacidade da empresa mobilizar todo o seu potencial intelectual para resolver problemas, né? Para ele alcançar ter um alcance da sua missão. Agora, veja só que situação difícil. Nós não fomos acostumados a termos uma autogestão, muito menos a colaborar e muito menos ter soluções de forma compartilhada. A não ser startups, a não ser empresas que já têm uma vocação mais recente de um uso mais cooperativo. Na verdade, o que nós podemos estar percebendo é uma tendência de se fugir de uma realidade bastante segmentada, individualista, para uma realidade mais horizontal e mais compartilhada. Mas, se essa realidade faz com que a gente tenha mudanças, existe uma grande questão, e aí o pessoal de RH sempre, a gente tem algumas diferenças no pensamento, ele não preparou as pessoas para aprender a pensar. Ele não preparou as pessoas para colaborarem juntas, e muito menos para solucionar problemas. Poucas são as organizações que têm ou tiveram uma ação efetiva em mostrar a necessidade de usar o pensamento, usar a interação e usar a solução de problemas. Agora, o que nós vemos nessa realidade e nesse momento? Uma necessidade muito grande de dar respostas, mas da maneira que o capital humano, da maneira com que as pessoas foram anteriormente preparadas, há uma necessidade de que elas comecem a aprender, e aí o RH vai ter que favorecer o desenvolvimento do pensamento crítico, da pessoa ter um julgamento sobre o que está acontecendo, dela poder usar mais a sua criatividade. Veja que pensar e usar a criatividade, de alguma forma, bate na estrutura hierárquica tradicional. Na estrutura hierárquica, você tende a manter a mesmice, enquanto que agora, nessa estrutura mais necessária, linear, horizontal,
as várias participações são importantes. Solução de problemas. Talvez intensamente as empresas precisem chamar a atenção dos seus colaboradores para aprender a solucionar problemas. E, sobretudo, se você tem agora uma situação remota de trabalho, as pessoas serem capazes de assumir tomadas de decisão. Isso tudo, de alguma maneira, precisa ser preparado, de alguma forma precisa ser otimizado. E para não dizer ainda, no isolamento que as pessoas estão, o manejo da inteligência emocional. Então, na minha ótica, nesse momento que nós estamos, o RH precisa também se reinventar, também dar possibilidades para que os colaboradores possam, de alguma maneira equilibrada, somar e ajudar seus dirigentes a encontrar as melhores soluções. Está muito forte hoje a necessidade de desenvolvimento da confiança, favorecer a autonomia, favorecer a transparência e, sobretudo, a disciplina. Veja só que coisa interessante nós temos aqui. No modelo passado, as pessoas criavam vínculos, mas nem sempre eram de confiança. Agora, mais do que nunca, a confiança é necessária. A autonomia, no modelo passado, as pessoas tinham dependência, submissão, e não autonomia. E no modelo passado, as pessoas guardavam as informações e nem sempre colocavam à disposição de todos. Agora há uma necessidade de transparência. E agora, no sentido da autogestão, essa disciplina, ela vem como uma necessidade para favorecer resultados. Então, veja só que nós temos 4 palavras-chave que, independente do preparo técnico, a pessoa vai ter que dar conta agora de outras questões que antigamente não se tinha com tanta ênfase. Eu preciso trabalhar com esses vínculos, eu preciso ter empowerment, eu preciso ser mais claro no que eu estou falando e eu preciso ter uma rotina de disciplina e regras para se fazer. Se nós pudéssemos, então, de uma maneira resumida, nesses minutos que nós temos, tem 3 palavras aqui que é importante. Aprender a pensar é extremamente importante, no sentido da gente poder ter uma avaliação, uma abordagem sistêmica do que está acontecendo, né? Compartilhar, ou seja, ser capaz de trocar com os meus pares essas descobertas, e isso, junto, certamente vai trazer resultados. Agora, os resultados que nós estamos tendo hoje, na minha percepção, eles são um pouco distorcidos. Veja só o que está acontecendo no momento. Em função desse isolamento, as pessoas começaram a comer demais. Em função desse isolamento, as pessoas não têm contatos sociais necessários ao seu desenvolvimento. E aí começaram a ver noticiários onde só tem caixão, defunto, enterrando, aonde o futuro cada vez é mais incerto, esperando sempre o amanhã com um pico pior do que foi hoje, e as pessoas começaram a aderir a ansiolíticos, ou drogas, ou mesmo a bebida alcoólica. Então, o momento que nós temos é um momento de incerteza, onde as pessoas, de alguma maneira, estão em estresse, e isso falo de maneira geral, e, consequentemente, vem frases de efeito que dizem assim, nós vamos sair melhor dessa. E aí eu pergunto, será efetivamente que, como num passe de mágica, a hora que acabar essa pandemia, nós vamos ser seres melhores? Eu tenho minhas dúvidas, porque a gente nem resolvia os problemas anteriores e agora nós temos problemas mais agravados que vão aparecer em setembro, outubro e novembro. Então, cabe
nessa minha fala em termos de pessoas, essa reflexão de o que nós estamos fazendo, o que nós vamos sofrer em consequência disso que está sendo feito agora. Então, eu queria dividir com vocês essas questões e dizer que eu não sou pessimista, mas eu procuro dar essa realidade de nós podermos trabalhar no aqui e agora com uma situação esperançosa melhor. Eu entendo que o preparo na confiança, na autonomia, na transparência e na disciplina pode sim nos ajudar. Mas entre esse desejo e a realidade tem um tempo e um gap. Eu não sei, professor Rui Santana, como que você vê a sequência dessas situações que nós estamos vivenciando? Gostaria que você continuasse daí. Rui. Microfone. Rui. Alô, alô. Ok? Oi, Rui. Positivo? Positivo. Ok, obrigado, Dante. Agradeço também meus parceiros Nasser, Razotto, Cidral e o Felipe, que vai me ajudar aí na operacionalização, né? E o futuro, hein, professor Dante? Pois é. Como será o futuro? Felipe, então, eu acho que essa figura é uma figura bem interessante, né? Nós estávamos com o nosso barquinho, navegando tranquilamente, de repente entra uma neblina e aparece esse monstrengo aqui na nossa frente, de forma inesperada, que pode pôr tudo a perder, né? Por outro lado, quem sabe dentro desse barco também tenha oportunidades e tem algumas coisas que possam ser úteis, né? Então, é assim que eu vejo. De repente, aparece essa pandemia e todos nós nos sentimos profundamente afetados e ameaçados. Próximo, por favor. Felipe, aí. E quando a gente fala sobre o futuro, eu gosto sempre de trazer o famoso oráculo de Delfos, porque na Grécia Antiga, professor Dante, essa pergunta era feita para a Pítia. A Pítia era uma sacerdotisa lá no oráculo de Delfos. E as pessoas iam lá em busca de querer saber o que ia acontecer, né? E o legal da mitologia grega é que as respostas que ela dava eram obscuras e eram ambíguas. Por exemplo, um rei chegava lá e dizia assim: devo ir à guerra? E ela entrava em transe, né? Porque as respostas ela sempre entravam em transe. Ela dizia assim: se você for à guerra, você destruirá um grande reino. Mal sabia ele que era o reino dele, né? Enfim, e essa metáfora do oráculo de Delfos, ela é usada até hoje. Tem um método chamado método Delphi, que é utilizado, e há 2, 3 dias atrás, o meu amigo Pedro Maceiro, que está conosco aí, me mostrou uma pesquisa do pessoal da Singularity University, usando a metodologia do Delphi, que é uma metodologia que procura associar probabilidades a eventos futuros. Inclusive, um dos clientes da sacerdotisa dizem que foi o Alexandre o Grande, só assim nos bastidores, né? Então, os gregos já tinham essa preocupação, né, de querer saber o que ia acontecer. O próximo, Felipe, por favor. Ok. Esse slide é muito antigo, sabe? E esses dois monstros sempre estiveram presentes e sempre estarão presentes nas nossas vidas. É a complexidade e a incerteza. Essa não é a primeira vez, né, que a humanidade passa por momentos de
sem saber, né, o que é que vai acontecer. Esses dois monstros aí. E especialmente agora, né? Veja que coisa complexa, né? Essa pandemia. Veja as incertezas todas que a gente está vivendo, né? Próximo, Felipe, por favor. Ou seja, ninguém sabe o que vai ocorrer nos próximos 6 meses, por exemplo. E quando a gente fala em projeções, a maioria não se confirma. Então, a gente pode falar naturalmente em tendências, a gente pode falar em hipóteses, a gente pode falar em cenários, se possível, né, associar probabilidades às nossas previsões. E quando a gente fala em cenários, tem 2 arquétipos que a gente usa muito. Um é da Cassandra e o outro é da Poliana. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vocês estão me vendo ou não? Vejo bem, professor. Aqui na telinha, aqui, eu sou neófito aqui na tecnologia, então eu não estava me vendo, mas que bom que vocês estão me vendo também. Tem 2 extremos, né, quando a gente fala em criação de cenários. Tem o extremo da Cassandra e da Poliana. A Cassandra é uma figura da mitologia grega também, e ela o Apolo se apaixonou por ela. O homem mais lindo, o deus grego da beleza, se apaixona pela Cassandra. E na tentativa de conquistá-la, ele deu para ela um presente. Ele deu para ela o dom de saber o que ia acontecer. O dom de prever o futuro. Deu de presente para ela. Mas a Cassandra mudou de ideia. As mulheres são assim, mudam de ideia. E disse: Apolo, lamento informar, não quero mais nada com você. E o Apolo, então, enfurecido, ele, na mitologia grega, quando você dá um presente para alguém, você não pode tomar ele de volta. Portanto, ele não podia tomar de volta o dom que ele tinha dado para ela de saber o que ia acontecer no futuro. Ele falou: tá bom, mas ninguém vai acreditar em você. Então, ela passa o resto da vida dela prevendo as coisas que iam acontecer e ninguém acreditava nela. Na conotação pessimista, né, no planejamento estratégico. A Poliana já é o contrário, e é inspirado num romance antigo já, de 1913, um livro chamado Poliana, da Eleanor Porter. E a Poliana, depois teve um filme da Disney, na década de 60, ela via tudo cor-de-rosa. Tudo era o lado bom das coisas. E quando tudo ia mal, ela tinha uma técnica que ela chamava de The Glad Game, ou seja, o jogo do contente. Então, as coisas iam mal e tal. Eu disse: não, vamos fazer o seguinte, pessoal. Agora nós vamos fazer o jogo do contente. Então, no planejamento estratégico de longo prazo, esses são 2 extremos, né? Um extremo absurdamente pessimista, que é o da Cassandra, e um extremo absolutamente otimista, que é o da Poliana. Claro que não bastam esses 2, né? Você cria diferentes cenários. Próximo, Felipe, por favor. Esta figura, ela está pequenininha, mas não importa assim nenhum detalhe especificamente. Essa figura, meus amigos, tem simplesmente 40 anos. Eu, quando comecei a estudar esses assuntos de Strategic Foresight, com o professor Evan Vlahos, o Vlahos tinha uma disciplina lá na Universidade do Colorado chamada Technology Assessment and Social Forecasting, né? Ou seja, avaliação de tecnologias e previsões na área social. E a gente via diferentes métodos e fomos apresentados ao World Future Society. Então, esse é um mapa, veja que interessante, pessoal, que tem 40 anos, onde mostra o futuro. Não mostra o futuro, mostra diferentes futuros que podem acontecer. Então, tem esse trecho central e tem diferentes possibilidades, desde as piores possíveis até as melhores. Você vê que ali no meio vai ter uma polianazinha, você vai ver que tem um mundo lá, ó, no Amazônia, no man, olha aí, ó, só mulheres,
questões do computador, inteligência artificial, guerra nuclear, etc, etc, etc. Agora, o mais assim profético, né? Se você olhar no canto superior direito, desculpe a figura pequena, né? Mas no canto superior direito aparece lá caos e pestilência. Veja só, como uma possibilidade que já em 1979 o pessoal via. Essa é uma das maneiras de você representar cenários, né? Uma forma gráfica de você apresentar. Felipe, próximo, por favor. Essa figura aí é de 1910. Portanto, ela tem 110 anos. Em 1910, veja o que algumas pessoas imaginavam de como seria o ensino. De como seria o ensino, essa figura aqui eu quero. De como seria o ensino no ano 2000. Veja só que interessante. Que é mais ou menos, né? Claro que nós não estamos na mesma sala, mas a gente percebe que está lá o professor jogando as informações numa máquina e essas informações automaticamente estão entrando no cérebro das pessoas. Tá? Interessante. Próximo. Então, tá, pessoal. Quais são? Eu separei aqui 8 macro áreas que vão estar presentes, já eram muito importantes antes da pandemia e vão continuar sempre sendo nas próximas décadas. Genética, sem dúvida nenhuma. Robótica, eu gosto dessa expressão, precision medicine, porque, de fato, são coisas incríveis que estão acontecendo na medicina, né? A inteligência artificial, nanotecnologia, geopolítica mundial, longevidade. Tem um vídeo antigo já, de 2014, do TED, parece que o nome dele é Pierre, desculpe, não me lembro o nome do palestrante, onde ele é um neurocientista francês que fala da longevidade. E ele termina essa palestra, uma palestra genial, de 14 minutos, dizendo assim: eu estou convencido que já nasceu a pessoa que vai viver 1000 anos. Vejam só. A questão da globalização e a questão do meio ambiente, que anda meio esquecida, mas cada vez mais vai estar presente nas nossos estudos e preocupações. Seguinte, por favor. Então, assim, pessoal, novos tipos de negócio irão surgir. Negócios que nós não temos a mínima ideia. Quem diria, meus amigos, há 15 anos atrás, que existiria um Netflix, um Google, um Amazon, um Zoom? A gente não tinha a mínima ideia dessas coisas todas que vieram a acontecer. Da mesma forma, amigos, nós temos 20, 30 empresas que vão surgir agora, mega empresas, que daqui a 15 anos a gente vai dizer, puxa vida, não existiam há 15 anos atrás. Então, a velocidade das mudanças é cada vez maior, né? E eu sou um pouco idealista, né? Eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer não é bem o que é que vai acontecer, né? Mas o que é que eu quero que aconteça? Qual é o futuro que eu quero criar na minha organização, né? Desculpem também usar o termo em inglês aí, mas eu achei que queria me exibir um pouco, tá? Uma world changing company. Você ter essa visão, de fato, de criar algo absolutamente que vai mudar alguma coisa para o melhor. E aí, professor Dante, veja a importância de toda essa gestão de pessoas, né? Você abordou com tanta propriedade, porque nós somos um bicho social. O homem tem que se socializar. E você lembra bem as dificuldades que a gente está tendo. E a questão financeira? Meu querido professor Razotto, como é que fica frente a essas dúvidas todas? Será que a Pitya pode
antecipar questões que a gente tem e o planejamento disso tudo, meu querido professor Nássir. Enfim, para encerrar, eu gosto de lembrar sempre, eu falei ali, escrevi Visão, né? Um livro muito legal do Viktor Frankl. O Viktor Frankl era um psiquiatra judeu que passou por 4 campos de concentração e sobreviveu. E depois escreveu um livro e cria uma escola da psiquiatria, que é chamada Terceira Escola de Viena, né? E o Viktor Frankl conta como ele superou, e algumas pessoas, né, superaram esse drama de viver numa situação tão dramática. E ele diz assim, o Viktor Frankl, e talvez caiba para nós agora. Eu estabeleci 3 metas para mim. Primeiro, eu vou sobreviver. Segundo, eu vou usar as minhas habilidades médico para ajudar as pessoas em minha volta. Terceiro, eu vou aprender muito com toda essa experiência. Então, ele criava visões positivas do futuro e, com isso, ele conseguiu superar. Amigos, era isso que eu queria explorar com vocês e estou ansioso para escutar o meu consultor na área de finanças, professor Armando Razotto. Boa tarde, professor Rui. Prazer em falar com todos. Prazer em Dante, né? Temos trabalhado somente por nossa interatividade, enfim, já faz um bom tempo. Vocês estão enxergando na tela o slide? Sim. Ok. Eu queria falar, eu queria me ater a algumas situações conforme eu tenho encontrado e trabalhado. O momento da maioria de milhões de empresas está aqui, caixa, problemas de caixa. Algumas empresas não estão com esse problema. Então, quando eu vejo, por exemplo, a estratégia da Magalu, ela está entregando em todo o Brasil sem frete, enfim, ela terminou o ano com mais de 5 bilhões em caixa, bilhões de reais. Então, ela é uma empresa que tem uma capacidade extraordinária para sobreviver e sair mais forte nessa crise. Mas a grande maioria das empresas no mundo estão com problema de liquidez, ou seja, problemas de caixa. O Dante falou rapidamente do mundo VUCA. Eu já inseri mais dois termos aqui no mundo VUCA. Além de volátil, incerto, complexo e ambíguo, hoje é um mundo de medo e um mundo de esperança. Percebe-se isso, né? A mídia, a tentativa de acompanhar, principalmente alguma coisa que acontece na Europa e Estados Unidos, além do Brasil, é só Covid e a estatística. O que isso refletiu nas empresas do mundo? Até a semana passada, a bolsa chinesa, o índice Dow Jones e o índice inglês. Então, a maioria deles com queda, mas já há uma mostragem de retorno. Hoje, por exemplo, no Brasil, a Centauro subiu 8,5%. Ela rentabilizou mais de 2 anos do que qualquer aplicação em tesouro direto ou renda fixa. Se eu comparar a Bolsa Americana com a Bolsa Brasileira até a semana passada, então, inversamente proporcionais, né? O índice S&P 500, ele já mostra uma certa recuperação e a Bovespa é uma incógnita maior. Okay? Nós deveremos ter ainda uma queda mais efetiva pelo alastramento da curva e pelo aumento da curva. Agora, uma coisa importante, principalmente para quem está na frente do processo da gestão, qual seja, eu não posso me entregar, eu tenho que me cuidar, eu tenho que cuidar com a minha saúde e a saúde da minha família, dos amigos, enfim,
com essas medidas aí que são tomadas de isolamento, de, enfim, álcool gel, aquela coisa toda. Agora, a longo prazo, o que acontece? Se eu olhar desde o início do século passado, então nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, o grande crash, né? O crash da Bolsa Americana, depois veio a Segunda Guerra Mundial, depois veio a estagflação, depois veio o crash lá que aconteceu novamente, a Guerra do Golfo. Aqui no governo Clinton teve a bolha, né, da internet, as .com, e aqui a crise do subprime. Depois disso, esses, né, nós estamos falando de Bolsa Americana crescendo, e agora o Covid. Então, a pergunta é o seguinte: quanto é que vai cair? Vai cair mais, ou já vai haver uma reversão da curva? A longo prazo, nós vamos ver esse momento como um pequeno sinal, provavelmente. Então, nós não podemos, em nenhum momento, nos entregarmos a uma sinistrose. O que eu tenho que fazer, principalmente nesse momento, é a preservação de caixa, que o pessoal está falando que caixa, alguns falam que o caixa é rei, outros que o caixa é lixo. Exatamente porque Estados Unidos, mais de 3 trilhões de dólares emitidos na economia. A Europa, com trilhões de euros emitidos na sua economia. A China, a mesma coisa. Isso lá na frente vai dar crises de bancos centrais, que provavelmente vai trazer uma crise econômica muito maior do que a crise hoje do coronavírus, com certeza. Mas eu, empresa, eu, executivo, eu, empresário, eu tenho que mais estar preparado para a próxima crise. Elas virão. Haverá crise de moeda, não resta dúvida. O dinheiro talvez haverá uma desconfiança maior para cima dele. Ele trará muitos problemas, principalmente em bancos centrais. Então, a tua empresa está em que patamar? De reatividade ou de proatividade, né? Hoje, o caixa é rei, como sempre foi. O caixa a empresa não pode perder caixa. As empresas perderam caixa porque perderam faturamento, os seus custos e despesas eventualmente não diminuíram, muitas estão renegociando contratos, renegociando com bancos, com fornecedores, enfim, empurrando o problema um pouco mais para frente, ou bem mais para frente. Agora, uma coisa importante na empresa, que não dá para abrir mão, é o conhecimento profundo da administração estratégica do capital de giro. Quanto você precisa para financiar a tua operação, quanto você tem. Então, nesse momento agora, provavelmente você tem uma queda desse capital de giro por prejuízos, enfim, você tenha que financiar mais em banco, buscar mais dinheiro em banco, mas isso tem que ser administrado com uma precisão profunda de informações. Você tem que ter um conhecimento de números da tua empresa, não do 31 de dezembro de 2019 ou somente de final de mês. É uma interatividade de conhecimento entre as áreas, principalmente que áreas? Nós estamos falando de supply, nós estamos falando em área comercial, nós estamos falando em logística e armazenamento, nós estamos falando sempre de área comercial, nós estamos falando em recursos humanos, ok? Esse pessoal que administra as contas, eles tomam decisões, eles geram uma necessidade de capital de giro e uma necessidade de financiamento das operações. Isso implica no free cash flow, o fluxo de caixa livre. Na tua empresa, esses administradores, esses supervisores ou gerentes ou diretores que têm poder de caneta para gerenciarem essas áreas, têm conhecimento de assuntos financeiros? Têm conhecimento do impacto que um dia tem no fluxo de caixa da empresa? Um dia de prazo tem de um dia no fluxo de caixa da empresa? Então, se você tiver esta visão total da tua empresa, você está relativamente bem para, pelo menos, fazer o diagnóstico e tomar ações, decisões estratégicas. Até daqui a pouco o Nasser vai falar sobre estratégia. Então, o que aconteceu? As receitas da maioria das empresas, elas tiveram quedas. Só que os fixos, eles estão lá.
Então, basicamente, o que as empresas conseguiram fazer? Pegar o bisturi, e quem perdeu atividade, faturamento, e dispensar pessoas nesse momento. A outra atividade de curtíssimo prazo, de preservação de caixa, exatamente está sendo renegociar com fornecedores, renegociar salários, renegociar com quem tem lá o proprietário do aluguel, renegociar com o endividamento bancário. Mas tudo isso ele gera um empurrar com a barriga, um protelamento. É como o Dante falou. Agora, as empresas que não estão percebendo que elas têm um potencial de um novo dinheiro, exatamente que esteja dentro disso aqui, em processos, nós estamos falando em demonstrativo de resultados, isso aqui acontece todo dia. Quanto você vende, quanto custou, qual é o resultado. E os teus ativos e passivos, que são gerenciados por pessoas, eles têm que ser, essas pessoas que estão dentro da organização, têm que ter um conhecimento profundo de fluxo de caixa livre, para chegar lá no final. E hoje, quem está tendo dificuldade de caixa não está pensando muito em rentabilidade, está pensando em sobrevivência. Mas mesmo com dificuldades de caixa, os executivos, o dono da empresa, o CEO, ele tem que estar voltado exatamente para a agregação de valor, ou seja, é um conjunto de situações gerenciados por pessoas, cada um tem uma atribuição para que no final a empresa traga um retorno para o acionista. Então, dessa árvore de decisão, né, nós temos os ativos, nós temos que é o capital investido. Para ter capital investido, há que se ter uma estrutura financeira, uma estrutura de capitais, como é que você está financiando esses ativos, e os ativos existem porque você tem uma operação, você vai ganhar dinheiro com a tua operação. E lá no final você vai ter um retorno do ativo, o ROI, e você agrega ou não agrega valor, que é o nosso famoso valor econômico agregado. Então, eu chamo a atenção para que esse momento ele sirva. Claro que quem está me ouvindo, muitos têm indicadores, controles, enfim, mas a pergunta que eu faço, isso é compreendido na tua empresa? As áreas entendem de resultado? As áreas entendem de fluxo de caixa livre? O teu gerente, o teu diretor, o teu supervisor, que tem poder de caneta, ele sabe o que um dia de ciclo representa no caixa, enfim, né? Então, eu terminaria, antes de passar a bola para o nosso amigo Nasser, que fundamental, hoje, a pandemia, a maioria das empresas está exatamente buscando essa situação aqui. E precisa liberar caixa, preservar caixa e gerar caixa. Liberar caixa é um gerenciamento do processo relacionado à NSG. Preservar caixa é você ter uma atividade voltada para o core. E a geração de caixa, de novo dinheiro, new cash, está exatamente do que o Nasser vai falar agora, daqui a pouco, que é a estratégia que você precisa, mesmo em tempo de crise. Esse caos, ele tem que te trazer uma zona de desconforto tal que você tem que repensar toda a tua atividade, porque uma coisa é certa, o teu cliente mudou hábitos, principalmente em função desse confinamento, né, que está existindo, desse isolamento. E ele não vai voltar ao mesmo. Ele já estava modificando de uma maneira muito rápida. Agora, há uma efetivação de novos de conceitos, de hábitos, enfim, você não terá o mesmo perfil de cliente na frente. E para quem está pensando em investimentos, para quem tem caixa sobrando, o momento é até agora. Se você está dentro de um setor que promete uma retomada até com rapidez, mas se você não tem caixa, o momento não é para investimentos, é você ficar voltado para o teu core, mas pensando que você terá que efetivamente entregar de um modo bem diferente, ok?
Eu passaria agora a palavra ao Nasser para que ele fale a todos sobre esse conceito, né, de estratégia. Obrigado, Razotto. Novamente, eu queria agradecer a Sustentare, é uma escola de negócios bem posicionada. E chegou a minha vez, né, de tentar resumir aí que esses três grandes doutores falaram, né? Nós vínhamos conversando, já assim, encontra virtualmente aí a cada semana, 2 a 3 vezes por semana, temos clientes comuns, alunos comuns também, mas a gente vem discutindo de maneira muito prática qual é o resultado esperado, né, desse webinar. Nós nunca vivemos uma crise com esse precedente, né? Ela é sem fronteiras, teve reflexo humanitário, social, econômico, cultural, e o resultado esperado para esse pequena e breve reflexão é uma resposta coordenada de iniciativas de curto prazo que garanta a sobrevivência no período de crise. E associar isso a um planejamento estruturante, né? Quando a gente fala de planejamento, hoje quase todo mundo está rasgando o seu planejamento. Eu queria fazer algumas reflexões e mostrar um pouquinho para vocês, né, o que a gente já vem fazendo há mais de 40 dias, tentando identificar em que fase está a sua empresa e, de maneira muito prática, qual seria o plano de ação que você deveria estar implementando e ajudando a liderar dentro da sua organização. Me permita aqui compartilhar um arquivo rápido de 7 slides, acredito que já está compartilhado aí, e quero mostrar um pouquinho do que a gente vem trabalhando, né? Qual é a prática desse webinar? Nós identificarmos essa fase onde você está, né, para amenizar o impacto da crise, principalmente gerar uma visão rápida, de curto prazo, para estruturar para uma volta aí da economia. Então, eu dividi essa leitura, né, de estratégia e de execução em 4 grandes fases, né? A fase de superação, que o Razotto mencionou aí bastante, né? A fase onde você tem que proteger valor, fazer virada, é a fase da crise, que muitas organizações estão passando. A segunda fase é a fase da evolução, onde você tem que melhorar a sua performance, criando valor. Aí a terceira fase, a fase de decisão, onde você precisa realmente trabalhar com muitos indicadores, KPIs, no modelo de governança e controladoria, onde você decide para realizar, e principalmente essa fase pós-Covid, que é a fase da revolução, onde os modelos de negócio precisam fazer um novo sentido, né? Então, vamos trabalhar essa primeira fase aqui, só na troca de ideias, né? Eu fiquei bem grato também a Sustentare, que eles vão mandar todos esses materiais para vocês. Logicamente, a nossa contribuição com o 4x4 é gerar insights para você aplicar aí. Muito bem, eu vi muita coisa aqui do que o Dante falou, que uma fase de reestruturação e de virada, onde a crise está imperando, onde o Razotto mostra que o caixa é o rei. Essa fase é uma fase de proteção de valor, onde os clientes precisam, a sua empresa e seus clientes precisam gerar resultado para você. Nessa fase, é um desafio de escassez, seja financeira, operacional. Uma grande parcela das empresas que a gente conhece estão nesse momento, né? Fazendo execução, né? Fazendo ação. Quais são as ações claras para essa fase aí? Para proteger valor, você tem que fazer uma gestão de crise, de caixa, como o Razotto colocou, uma fase de liquidez e rentabilidade, né? Fazer uma gestão estratégica de custos e margens, olhar, né, tudo que é possível de captação de recursos, de monetização de ativo, né? Tantas empresas pensam muito em dinheiro novo, sempre para o lado de fora, mas há muito dinheiro dentro da organização. Tem muito ativo sendo subutilizado. Planejar, racionalizar a produção, racionalizar estoque. E aí, principalmente, pessoal, não tem que ter medo dessa fase de reestruturação, não. Usar todos os mecanismos legais e fiscais para se proteger em relação à perpetuidade da organização também. Então, se precisar fazer uma gestão interina, fazer uma recuperação judicial, muitas organizações
estão aproveitando essa fase para usar todos os mecanismos que protegem a organização, mecanismos legais. Então, tem muita empresa fazendo essa virada. A segunda fase, interessante para a gente discutir aqui, é a fase de melhoria de performance, né? Que é aquela fase onde a gente tem que criar valor, é aquele momento onde a empresa tem que adquirir um potencial, né? Engatar uma marcha aí maior, né? Um 4x4 aí, utilizando os recursos para resultados extraordinários. Nessa fase, a gente precisa alcançar estabilidade operacional, financeira, precisa ampliar resultados, rentabilidade. Muitas organizações, muitos dos participantes que estão me ouvindo estão nessa fase aqui, onde tem que se repensar, né, o portfólio de vendas, um portfólio comercial, redimensionar recursos humanos, redimensionar recursos materiais, melhorar a produtividade, implementar ações de melhoria, de eficiência, fazer uma gestão estratégica de margem, custos, né, e gestão de cadeia de fornecedores, como o Razotto mencionou também. Nessa fase, o Dante, na sua apresentação, falou muito de colaboração, né? Onde se monta uma equipe interdisciplinar, porque ninguém agora tem a solução para isso, né? Onde a arquitetura organizacional sai do vertical para o horizontal, onde a inteligência organizacional precisa imperar. Então, voltando lá, a gente tem empresas que precisam fazer execução de estratégia nessa fase de reestruturação, né, que é caixa, 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 caixa. Tem que fazer todo um trabalho de criação de valor numa segunda fase, de potencializar, né, que é isso que a gente acabou de falar, portfólio e tudo mais. E aí tem a terceira fase, que é a fase de decisão, onde tem que se implementar metas, processos, princípios organizacionais para trabalhar um pouco mais de KPI, de inteligência, baseado em data analytics, né? Nessa fase, a empresa ela deseja segurança, ela está criando um patamar para o crescimento. Ela tem que ter uma visão esclarecedora, um compartilhar, tem que ter uma controladoria forte, uma governança financeira forte, uma governança comercial e marketing, governança de processos, uma governança de recursos humanos, tem que rever, né, o acordo de acionistas, é pura governança mesmo, para trabalhar mais transparência, equidade. E aí, por fim, né, a fase de criação de valor, de maximização de valor, é aquela fase que muitas organizações estão pensando agora, né? Será que o modelo de negócios continuar sendo o mesmo jeito daqui a pouco? É a fase da revolução. Nessa fase, a gente tem que repensar o modelo de negócio, qual a estratégia mais adequada para a perenidade dos negócios, né? Quais as transformações que vão ter que ser feitas para alcançar aí o tal do recurso novo. Então, nessa fase, muita gente está falando assim, o que faz com o planejamento estratégico que nós fizemos lá em novembro, em dezembro? Eu tenho falado com muita clareza, rasga. Vai ter que ser feito um novo planejamento estratégico, um negócios futuro, um novo diagnóstico, como o Rui Santana coloca no futuro a ser criado, né? Uma visão mais positiva. Vai ter que pensar uma transformação operacional, ao invés de comprar, alugar, transformação comercial, transformação financeira. Tem que repensar essa imobilização de capital que muitas organizações fizeram ao longo do tempo e agora está faltando liquidez, como o Razotto coloca. E transformar principalmente o modelo de negócios e principalmente lutar pela implementação. E finalizando essas 4 fases, né, que eu quero voltar aqui, a sua empresa pode estar nessa fase de superação, a sua empresa pode estar numa fase de evolução, a sua empresa está numa fase ainda de controladoria e governança, ou a sua empresa vai ter que se reinventar dentro desses princípios de proteger valor, criar valor e maximizar o valor. E aí algumas provocações aqui para eu finalizar, né? Quando a gente sugeriu para o Cidral colocar esse tema, que o futuro começa agora, a gente estava preocupado em conversar com os participantes desse webinar e dar insights para que eles pensem realmente em ser mais ágeis, estruturar ações de curto prazo e pensar numa visão de planejamento de longo prazo. E nesse planejamento de longo prazo, você tem que pensar o seguinte, será que os consumidores novos, não é a hora de buscar aquele que é um não consumidor seu? Será que o seu produto ou serviço está gerando comodidade e facilidade?
Será que não é hora de fortalecer mais a inovação, parar de ser apenas um discurso e realmente criar novos produtos e serviços sobre essa nova ótica? E a questão digital, na hora de acelerar, muita gente foi pega de calça curta e não estava digitalizado. Veja a própria dificuldade que nós, professores, temos também com ferramenta, né, digital. Quer dizer, isso vai mudar, mudou radicalmente. E como é que como vai ser a fidelidade daqui para frente, né? E aí é sempre aquela pergunta que eu sempre faço, né, em todas as aulas ou em consultoria, ou mesmo em onde dinheiro novo, né? Onde é que está a capacidade de gerar novas receitas frente a esse cenário? Uma coisa a se esclarecer, pessoal, é que, principalmente, essas 4 fases, elas podem ser rapidamente vencidas ao longo de um ano. Não é que você vai ficar um ano na reestruturação, outro ano na melhoria de performance, outro ano, não dá para ser, tem que ser muito ágil. E aí, a ideia é de agregar valor nas suas ações aí, com colaboração, com a visão da inovação, né? Então, mediante isso, essa foi a encomenda, né? Esse foi o nosso papo aí, de nós 4, né? Falando um pouco de finanças, um pouquinho de inovação, processos de inovação, do capital humano. Essa é a nossa contribuição, Cidral, para gerar insights e, logicamente, umas próximas conversas aí que a gente vai ter com certeza. Legal, obrigado, professor Dante, professor Rasotto, professor Rui e Nasser, né? Nós estamos aqui batendo às 18 horas. A gente pode ainda ficar uns minutinhos a mais para aqueles que queiram estar participando aí das perguntas e respostas, mas algumas coisas que o pessoal perguntou aqui no chat, né? Sim, nós enviaremos aí o material por e-mail dos slides, aqueles que já oficializaram a inscrição receberão por e-mail. Mas eu queria estar compartilhando com vocês esse projeto aqui que eu acho que vou ser bem breve, tá, gente? Estão vendo aí a tela, né? Na realidade, esse projeto, O Futuro Começa Agora, ele está começando agora mesmo, em abril, a nossa Masterclass de lançamento. E a ideia básica é que nos meses de maio até o mês de agosto, nós tenhamos aí encontros regulares. A ideia é que em maio a gente consiga viabilizar um grupo de pessoas interessadas a terem esses conteúdos dessa forma que foi exemplificada nessa Masterclass, falando justamente, aprofundando os temas de execução, estratégia, finanças e valor, processo de inovação, capital humano e uma Masterclass de fechamento. E ao longo do mês de junho, olha só, é uma mentoria online, onde que nós teremos 4 sessões de mentoria. Os grupos são até de 5 pessoas e 2 horas de cada sessão. E justamente vocês terão essa mentoria online com os professores, os facilitadores, consultores que estiveram conosco até agora. E a gente espera que em julho nós possamos ter a possibilidade de estar trocando de uma forma física as melhores práticas, inclusive com visitas com os participantes do grupo, mediante as empresas que, porventura, se colocarem à disposição para dividirem as melhores práticas. E lá, em agosto, nós realizarmos um workshop presencial para fazer o fechamento de todo o processo. O grande lance é criar essa agilidade que vocês viram que se faz premente, necessário, nesse mundo cada vez mais fluido. Então, a ideia é que nesses meses de abril e maio, parte de junho, nós possamos analisar e dar conta de contornar a crise e, ao longo de junho, julho e agosto, justamente criar e executar essas estratégias necessárias para poder passar. Esse material aqui a gente vai estar enviando para vocês amanhã, bem como também os slides dos professores, e assim vocês puderem estar analisando. Esse programa é focado
com CEOs, diretores, pessoas de gestão, pessoas que possam ter essa leitura, absorver esses conteúdos e fazer acontecer. Só há aprendizagem quando há mudança de comportamento. E eu diria que 4 grandes vetores, né? É construir amplas habilidades, conectar aprendizagem e estratégia. A gente tem que inovar no nosso processo educacional, seja numa sala invertida, seja na consultoria educativa, seja nos objetos de aprendizagem. E, no final das contas, você tem que melhorar a tua performance enquanto gestor. Isso tem que dar ROI. Essa é a nossa grande preocupação, esse é o nosso grande objetivo com o Metagestão. Minha querida Mariana, tem pergunta no ar? Uma pergunta aqui da Anne Marie, ela pergunta sobre os noticiários que trouxeram notícias sobre mais de 10 milhões de microempreendedores individuais. É claro que não dá para pensar em controles complexos, mas o que vocês destacariam como uma estratégia ou conceito-chave para esses corajosos empreendedores? Vale também uma dica para as pequenas e médias empresas que matam um leão por dia e hoje matam 3, ela brincou aqui. Eu vi no chat a pergunta. O que acontece é o seguinte: as pequenas e médias empresas com dificuldade de caixa, elas não têm nenhum benefício desses noticiários de liberação de dinheiro, que os bancos vão emprestar, que haverá um repasse, nada disso. O que há no momento é apenas uma protelação de prazos e o custo na frente ele fica maior. Por quê? Os bancos estão seletivando mais, emprestando menos, estão mais temerosos, estão emprestando com menos prazos e a taxa de juros subiu. A taxa de juros do cupom está 3,75. Os bancos estão cobrando agora 2,5% ao mês para quem eles acham que vai devolver. Na dúvida, eles não vão emprestar para ninguém que está precisando. Se eles tiverem dúvida que vão receber, eles não vão emprestar. E com relação aos controles complexos, o que nós falamos aqui não precisa nem ter contabilidade. Se você tiver boa vontade, no final de cada mês, de pegar uma folha à mão, anotar o que você tem no estoque de recebíveis, de fornecedores, é aquele balancete gerencial que o dono deveria entender, não depender só do contador. É uma coisa relativamente simples e nós temos conseguido fazer isso ao longo do tempo. Eu queria completar o que o Rasoto comentou, que mesmo a empresa pequena, nesse momento tenso que todos nós estamos vivendo, esse olhar para o ser humano. Então, mesmo que a empresa seja pequena, essa preocupação de um equilíbrio das coisas e de um olhar para as pessoas, ele é necessário. Porque realmente, se as pessoas não estiverem bem, como que elas vão entregar resultados? Então, eu diria que uma atenção especial a cada colaborador, uma atenção individualizada, um trabalho muito próximo à realidade de cada um. Nunca esquecendo que nós temos 4 eixos aí. O eixo do trabalho, o eixo do lazer, da diversão, o eixo da emoção e o eixo dos valores. Então, se essa empresa puder dar essa atenção, no meu entendimento, nós teríamos pessoas saindo dessa situação terrível que nós estamos vivendo para uma realidade mais efetiva, mais eficaz e que elas possam ser mais felizes, né? Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pode abrir o áudio e fazer diretamente aos professores. Eu vejo aqui que uma boa parte das pessoas conseguiu colocar ali o momento, o desafio, né? Passando aí por budget, perspectiva, a reinvenção, conseguir essa disciplina, a resiliência, o desafio de preparação, a questão aí também que envolve se reinventar, essa flexibilidade estratégica, né?
Então, eu acho que esse é o sentimento que todos nós estamos tendo, né? Mediante o que o grupo aqui colocou. E aí fica o convite de a gente dar sequência a essa metagestão. A gente vai estar enviando aí esses materiais conforme já colocado para vocês. E quem sabe, se assim o grupo entender, planejarmos um novo encontro. Então, eu sei que o Dante está com uma agenda agora de trabalho próximo. Tem uma aula agora. Isso. Esse tempo de quarentena só quadripla o trabalho, né, Dante? Tá certo. Então, meus caros professores, fiquem à vontade para dar os recados paroquiais, finais. Se alguma pessoa queira também se manifestar, o sinal está aí aberto para tudo. Em função do horário, eu gostaria de ser o primeiro e não me tomem como mal educado, mas eu logo em seguida tenho outra atividade. Então, o que eu queria me colocar à disposição, não só da Sustentare, como sempre, mas por cada um dos participantes, e de refletirmos juntos nesse momento tão difícil, né? E de dizer que eu não sou pessimista, eu apenas trago fatos que, para nós termos um tempo aí de resolução, vamos sofrer um pouquinho. Então, eu quero desejar assim a cada um de nós sucesso e que nós tenhamos, a curto prazo, situações mais otimistas para dar do que caixões e notícia tão triste que a gente vê na TV. Felicidades, sucesso a todos. Muito bom. Tem que abrir o microfone. Está aberto o microfone. Desculpe. Eu também vou aproveitar que eu tenho um curso daqui a pouco, online. Seria presencial em maio, foi antecipado até pelo momento, são várias empresas. Quero agradecer ao Cidral pelo convite, agradecer ao Nasser, ao Dante, ao Rui, a Mariana e ao Felipe também pelo apoio. Uma palavra. A dificuldade, na parte financeira, principalmente, sempre há uma dificuldade. O importante agora é, principalmente, um diagnóstico o mais preciso possível, sabe? E esse diagnóstico não é uma complexibilidade de sistemas, grandes sistemas. As empresas que, eventualmente, estão participando, que são menores, é uma boa vontade do dono entender o número. A empresa é número, contra número não há argumentos. Essa é uma falha generalizada. O pessoal empurra muito para o lado do contador, do próprio financeiro, da controladoria. Não. Quem está à frente do processo e executivos de outras áreas também tem que se envolver, entender. Nós temos que sair melhor de alguma maneira dessa chamada crise agora, que é efetivamente uma crise que ninguém previa há 6 meses atrás, quem previa isso. Então, muito obrigado a todos pela oportunidade e eu também fico à disposição. Eu também quero agradecer a todos vocês e frisar na importância do conhecimento. Hoje tem tanta coisa legal que está acontecendo no mundo inteiro, as grandes universidades, os grandes centros de pesquisa. Então, vamos aproveitar e agregar cada vez mais fatos, dados, coisas reais que estão acontecendo para que as nossas decisões sejam bem fundamentadas, ok? E um grande abraço a todos vocês. Puxa, que privilégio. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Primeira vez. Então, por isso que eu me bati um pouquinho aqui. E queria agradecer a paciência de vocês todos. E eu vou para a minha aula de Pilates, ok? Olha, se me permitem, eu acho que eu sou o ponto fora da curva. Eu me enganei no horário. Eu estou em Mato Grosso do Sul e eu anotei 17 horas e vejo que vocês seguiram o horário de São Paulo e Brasília. Eu entrei super atrasado, não acompanhei nada, peço-lhes desculpas, tá bem? Mas pelo que eu vejo, há uma tremenda boa vontade no grupo aí. Parabenizo ao professor Dante, que parece que é quem organizou tudo isso, tá? E pedir que também Deus nos coloque bênçãos de sobra, porque precisamos disso, tá bem? Meus parabéns a todos e me desculpem pela inoportunidade da minha fala. Que isso.
Boa Agora, tarde. para finalizar, dos 4x4 aqui, como eu sou cuidador deles, dos 3 velhinhos, então um vai para aula de balé, outro é para... Não fale assim, porque eu estava na academia, viu? Vou falar, ó, aí o E tem que entrar no nosso grupo aqui, pelo jeito. Pessoal, Então. o auge da crise, nossa capacidade de liderança e resiliência vai fazer diferença, né? É uma mensagem de otimismo, é uma mensagem, assim, um bom diagnóstico, de maneira muito simples, como o Razotto colocou, tira a gente dessa crise. Um bom diagnóstico, né? E para isso precisa realmente fatos e dados, educação. E é por isso que a gente está tão ligado a uma escola que traz conteúdo, como é o caso da Sustentária. Cidral, muito obrigado. A palavra é sua agora. Uma última pergunta aqui no chat. Depois da pandemia, vocês acham que algumas profissões desaparecerão? A pergunta do Marcelo Alves. Responde, Rui. Liga o microfone. Eu particularmente não acho que vão desaparecer literalmente a curto prazo, mas eventualmente elas deixarão de ter tanta importância, principalmente aquelas que exigiam mais até presencialidade, que agora você pode substituir por fatos Online. e aí de online, reuniões, né? Haverá uma mudança, havia um custo que as empresas tinham que fatalmente na sequência eles não vão ter. E algumas profissões, além da excepcional valorização ligadas à saúde, o próprio turismo, quando isso voltar a uma normalidade, há uma ânsia. A CVC está lançando 1 bilhão para fazer caixa, porque ela sabe que a hora que houver uma vacina, um medicamento, o pessoal vai viajar para... Quer dizer, tinha gente que não se tocava com isso. Pô, a vida é tão importante, conhecer pessoas, conhecer países, enfim. É só ter uma retomada. Tem empresas hoje que estão em grande dificuldade e elas sairão, inclusive, muito mais fortes. Ok, então, pessoal, acho que vencemos a nossa agenda. Vamos tirar aqui uma fotinho, todo mundo dando tchau. Acho que fica bacana. Eu aprendi isso aqui, foi ontem. Vamos lá. Aí. Valeu. Ok. Fique com Deus, muita força e fé e trabalho. Seu Heitor, muito obrigado pela sua participação, viu? Muito obrigado. Sou eu quem agradece. Obrigado. Um abraço a todos. Valeu. Sim. Obrigado. Até logo.